Aleluia. Querido, eu sei que se eu não falar, você não vai nem perceber, mas nós tivemos problema com os nossos ares. Eu acho que não vai dar certo isso aqui não. Troca para mim, por favor. Som, ei. Som, ei, aleluia. Queridos, eu sei que se eu não falar, você não vai nem perceber, mas nós tivemos problemas com os nossos ares. Então esse calorzinho que você está sentindo, e agora que você vai sentir, porque eu falei, você não estava, o pastor não tinha nem notado aqui, né? Não tinha nem... Queridos, é uma noite de festa, de celebração, e eu estou tão feliz de ver alguns rostos aqui, essa noite, e ver que você de alguma forma está prestigiando, se alegrando com as pessoas que decidiram por fazer de Jesus o Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Amém. Então, se você está nos visitando, eu quero dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar. Você fique à vontade, né, como nós temos dito há algum tempo. Nós estamos há pouco tempo nesse espaço. Foi uma mudança um tanto quanto grande para nós, um tanto quanto exagerada para nós, né? Nós saímos de um espaço que estava todo pronto, todo acomodado, de 500 metros quadrados, e viemos para esse de 15 mil metros quadrados. Então assim, foi um passo e tanto, e a gente está se adaptando. Sabe quando você muda para uma casa muito grande, você não tem nem móveis para ela? Aí você passa e diz, aqui nessa sala, só tem a sala, mas você diz, aqui vai ter um sofá bonito, uma mesa. A gente está assim. Amém? Então assim, nós estamos mesmo passando pelos cômodos, ainda agora conversando com quem vai se batizar, eu estava falando para eles, porque ali vai ficar o auditório e em cima o banheiro. E todo mundo olha e só tem bloco, mas é verdade. Amém? Então, queridos, eu quero contar com a sua compreensão mesmo, porque a gente está ainda adaptando e ajustando as coisas. Amém? Mas que bom que você está aqui e compreende aquilo que estamos vivendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 11, verso de número 28, na versão Ara. Mateus capítulo 11, verso de número 28, na versão Almeida Revista Atualizada. Não é a primeira vez que eu falo desse versículo, e eu confesso a vocês que eu vivo meditando e pensando mesmo acerca das palavras de Jesus nesse versículo, e de como ela precisa ser real a nós. Amém? Você achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Todo mundo achou. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos, essas foram palavras do próprio Jesus, enquanto Ele esteve entre nós na terra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, então o próprio Deus se manifestou, esteve entre nós. Hoje pela manhã, o pessoal da comunicação, eu acho que sabe quando você volta e tem trote, acho que é isso que está acontecendo. Eu voltei de viagem, estão fazendo algumas pegadinhas com o pastor. O pessoal da manhã, comunicação, agora técnica, quero agradecer, já deu. Obrigado mesmo, pessoal. Amém. Então Jesus está falando aqui, enquanto Ele esteve entre nós, e a Bíblia diz que o verbo se manifestou, Ele esteve entre nós. E eu gosto de um exemplo, como eu estava dizendo, Deus no Velho Testamento, Ele por muitas vezes quis se relacionar com a humanidade, e a Bíblia deixa isso muito claro. Deus sempre buscou se relacionar conosco, mas de muitas formas nós éramos, nós não conseguíamos compreender Deus na sua totalidade. Então eu gosto de um exemplo que diz que era como se existisse um homem olhando o peixe dentro do aquário, e então ele tenta conversar com o peixe, ele tenta bater no vidro, ele tenta se comunicar e o peixe não entende. Então, de maneira muito grosseira, o que eu quero dizer, mas Deus, não sendo compreendido pela humanidade, Ele se transforma em peixe, vai para dentro do aquário, e agora então Ele se identifica com o homem, Ele agora consegue transmitir ao homem o caráter de Deus. Então, certas vezes, os discípulos conversando com Jesus, dizem a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai.
E Jesus vira para os discípulos e diz: por que vocês estão querendo ver ao Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, queridos, quando nós queremos conhecer quem é Deus, o caráter de Deus, a expressão de como Deus se manifesta, se revela, eu preciso olhar para Jesus. Então, quando eu olho para Jesus, eu conheço Deus. Você está comigo? Então, o Novo Testamento é justamente a manifestação de Jesus na terra, revelando Deus Pai a cada um de nós. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus. Jesus, ele se intitulou como sendo o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele se colocou nesse lugar de ser o acesso. Então, se você quer conhecer o Pai, precisa ser pelo meu intermédio. Pega aqui comigo e eu te levo a conhecer o Pai. E esse foi a proposta de Jesus enquanto ele esteve na terra. E aqui nessa passagem que eu li, o texto está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Queridos, já falei algumas outras vezes, lá um tempo atrás, há uns anos atrás, eu conversando com o Senhor, eu disse: Pai, por quê? Você esteve na terra e você entende o que é estar cansado, o que é estar sobrecarregado, o que é talvez estar com o corpo precisando de descanso. E por que ainda diz que é nós que precisamos ir até você? Por que você não vai? Poxa vida, seria uma iniciativa linda. A pessoa está cansada e sobrecarregada e o Senhor chegar. Não mostra muito mais ideia e muito mais amor da tua parte? Mas, queridos, talvez você não conheça. Talvez você nunca tenha conhecido alguém ou experimentado e convivido com alguém que está vivendo algo que não quer sair daquele lugar. Então, o ir até Jesus é atender a um convite que Ele está fazendo, porque nada do que você vive em Deus é de maneira forçosa. Eu lembro de fazer algumas orações e eu falar para o Senhor: Senhor, vem com os dois pés no peito, pega na minha orelha, me leva, me arranca, me joga. E o Senhor não é assim. Ele é cavalheiro, Ele é gentil, Ele é amor, Ele é doce, e tudo que Ele faz a mim e a você é um convite. Então, como eu disse que Jesus vem, Ele se revela o caminho para mostrar o Pai, Ele vem aqui e diz: vinde a mim. É como se Jesus estivesse de braços abertos dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e em mim vocês poderão provar de alívio. Agora, querido, preste atenção, porque não se trata de um convite que não é o anseio ou a resposta das pessoas. Porque alguém que passa por um problema, alguém que está sobrecarregado, alguém que está angustiado, alguém que está nesse momento da vida, ela quer ser aliviada, ela quer provar de algo que tire ela daquele lugar, e Jesus é essa proposta. Queridos, você não vai ver esse texto, Jesus dizendo: se você está cansado, sobrecarregado, se você está passando por uma situação onde você entende que precisa de alívio, vai primeiro se aliviar e depois vem para mim. Uma coisa que talvez nós aprendemos erroneamente ao longo dos anos, é entender que eu primeiro preciso me consertar para depois ir até o Senhor. Queridos, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia Jesus está dizendo: venha até mim como você está, e eu vou te fazer viver o que eu tenho para a tua vida. Então nunca foi um convite de se arrume e vem. Não, vem e a gente se arruma no caminho. Então, assim, a religiosidade talvez quis dizer a mim e a você que agora que você está com Jesus, você precisa parar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não pode. E eu falei hoje pela manhã, a nossa vida com o Senhor, entregar a vida a Jesus, não é uma vida, não, mas tudo aquilo que é mudado porque você está caminhando com o Senhor, é uma mudança que vem de dentro para fora. E essa é a mudança real, é uma mudança que vem de dentro para fora. E essa é a mudança real que Deus tem para mim e para a sua vida. Você está aqui. Então Jesus faz essa proposta e é um convite. É Ele dizendo: vinde a mim, todos vós. Então não é o pastor, não é o que canta, não é o que toca, não é o diácono, não é aquele melhorzinho, o piorzinho, é todos. É um convite a todos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite precioso, querido. Que convite maravilhoso.
E eu sei, eu já vi esses versículos, essa parte do versículo em alguns lugares, porque as pessoas entendem mesmo, queridos, o mundo caminha para esse caos. Você há de convir comigo que nós crescemos e o crescimento vai colocando sobre nós pressão. Você precisa crescer e ter uma profissão, você precisa terminar o colégio, você precisa ter uma família, você precisa ter um filho, e você precisa fazer, e precisa progredir, precisa comprar, e assim nós vamos crescendo nesse sistema, nesse lugar que vai de alguma forma colocando sobre nós jugo, e estabelecendo em nós coisas que são muitas vezes impraticáveis. Pessoas que estão deprimidas porque elas se incluíram nesse lugar onde o sistema colocou sobre elas um jugo, uma maneira de viver. E essa é a proposta que Jesus veio trazer a nós. O texto continua, eu li ele todo, mas eu quero ler para você, o 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, querido, se o texto parasse no verso 28, ele já seria maravilhoso. Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu vou até Ele, eu recebo alívio, e eu volto para a minha vida. E de verdade, quantas e quantas pessoas eu já conheci, que viveram de Deus, exatamente essa primeira parte do versículo. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, eu comprava algumas roupas dela lá em Guarulhos, e eu me lembro de conversar com ela, e ela dizer para mim: o meu marido está com câncer, então ele agora está indo para a igreja, está buscando em Deus a restauração da saúde dele. E eu encontrei, oremos por ele também, eu encontrei com ela há algum tempo, e ela disse: meu marido foi curado, ele não tem mais o câncer, ele está bem. Eu disse: glória a Deus. Tempos depois eu encontrei com ela e disse: e aí, a gente se separou, ele está na bagaceira, está vivendo longe, eu não sei mais nada da vida dele, ele descambou. E eu fiquei pensando, é interessante, queridos, porque talvez eu e você pensemos que Deus só cura quem vai caminhar com Ele, e é uma mentira. Deus nunca disse que para você provar de cura, você precisa caminhar com Ele. Ele te cura porque é a vontade dEle curar, e Ele cura todos. Você está aqui? Então preste atenção, porque Jesus veio manifestar a vontade de Deus e o caráter de Deus, curando a todos os oprimidos do diabo. Então nunca foi uma condição, você prova de cura quando você caminha comigo, porque se essa é uma angústia, se esse é um peso, e algo que precisa ser aliviado, você pode provar disso. Agora eu não fico pensando no caso dessa história em que falei aqui, eu não acredito que tudo que Deus tinha para aquele homem, era que ele fosse curado do câncer, e perdesse a sua família, e vivesse como ele estava vivendo. Então a proposta de Jesus, ela não é só esse contato inicial, onde você vem sobrecarregado, cansado, angustiado e prova de alívio. O texto continua e ele diz: se você experimentou de alívio, você precisa agora entender que é necessário trocar o teu jugo com o meu. Talvez você não saiba, mas quando a Bíblia fala de jugo, isso é muito comum na roça. No mato, quando você tem bois trabalhando, arando a terra ou moendo alguma coisa, geralmente o jugo é uma peça colocada sobre os bois. Então são dois bois que coloca-se uma madeira e de alguma forma amarra aqueles bois, a ponto de então eles caminham juntos. Então se é para de repente estar num moinho, coloca-se em dois bois e eles ficam rodando. Geralmente coloca-se um boi mais experiente com um boi novo, porque o boi novo não sabe muito o que fazer, e o experiente vai mostrar para ele, que tudo que eles têm na vida é dar aquela volta ali. Está comigo? Amém? Então o jugo é exatamente isso. Agora preste atenção, porque a Bíblia está dizendo que vai existir sobre a minha e a sua vida um jugo. Você já carrega um jugo, você já carrega um fardo. Ponto. Pastor, mas eu não me dou conta disso. Mas você já carrega. E Jesus, sabendo disso, ele propõe uma troca. E a troca de Jesus é: me dá o seu e carrega o meu. Agora ele diz: o meu fardo, o meu jugo, ele é suave e leve. Eu me lembro como de alguma forma Deus falou isso ao meu coração. Nós estávamos ainda no terceiro prédio. Para quem não sabe, esse é o quarto prédio que nós estamos. E nós estávamos lá e estávamos mudando as cadeiras de lugar. E eu lembro que eu peguei uma pilha de cadeiras. E aí eu peguei aquela pilha de cadeiras, veio uma criança, que hoje é um jovem, mas na ocasião era uma criança pequena, e ele veio e disse: pastor, deixa que eu te ajudo.
E eu então catei aquela pilha de cadeiras, ele veio com uma mão, botou a mão, fez cara de força e disse, vamos. Eu disse, vamos. E ele foi. Você está comigo? E aí então eu coloquei a cadeira na pilha, e ele fez. Eu disse, Ele disse, pastor, pesado, né? Eu disse, pois bem. Na hora Deus falou no meu coração. Ele disse, quando você se propõe a andar comigo, o peso quem carregou fui eu. O fardo quem carregou fui eu. Parece que você está fazendo força, mas você não entendeu que quem carregou tudo fui eu. Então assim, não é te fazendo ser alguém que não tem noção da vida, não. Mas Jesus está propondo, se você carrega um fardo e um peso, por conta daquilo que está sendo vivido, Ele está dizendo, troca comigo. É inteligente, queridos, eu gosto de um trecho de uma música que diz, faz sentido, é inteligente servir alguém melhor do que eu. Nós não estamos falando de um Jesus que fracassou, que não deu certo, nós estamos falando de um Jesus que triunfou, que venceu. Então é esse Jesus que está dizendo, ei, é inteligente, o mundo vai sugar você, ele vai acabar com você. A Bíblia diz que o ladrão vem, e vem somente para roubar, matar e destruir. Então preste atenção, porque esse é o objetivo de Satanás, para com a minha e a sua vida. Mas então Jesus vem e diz, não, se você se sente assim, vem até mim, prove de alívio, mas entenda, não é só alívio que eu quero te dar, eu quero que você troque comigo, troque o seu fardo comigo, troque o seu jugo comigo. E aí ele fala algo maravilhoso, ele diz, aprendei de mim. Você pode repetir assim comigo, aprendei de mim. Foi isso que Jesus estava dizendo, ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Querido, quando você vai ouvir e estudar esse texto na íntegra, Jesus está dentro de um contexto onde os fariseus da época exigiam que as pessoas que seguiam a Jesus não fizessem coisas que eles mesmos estavam fazendo. Então tratava-se de hipocrisia, tratava-se de doutores da lei, fariseus, homens iletrados, homens cheios da lei, que diziam, não pode, não faça, não é assim, se o teu animal precisa beber ao sábado, não dê a ele água, não possa fazer isso, não leve para pastar, não dê comida. E Jesus, conhecendo como de alguma forma a religião estava trazendo jugo sobre as pessoas, ele diz, não, vocês precisam entender o reino que eu vim anunciar. Aprendam de mim e você vê que não é pesado viver essa vida. Aprenda de mim e você vai entender que não é difícil viver essa vida. Queridos, nós estamos aqui essa noite para celebrar a vida de pessoas que entenderam isso que nós estamos falando. Ainda agora subindo, um homem me abraçou e disse, pastor, eu só quero agradecer, com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse, eu só quero agradecer, porque só eu sei o que eu estou vivendo nesses dias, nessa igreja. Eu sei como eu cheguei, como essa palavra está me transformando. Conversei com uma pessoa ontem, e ela dizia para mim, pastor, eu assisti os cultos, eu assisto os cultos online. E eu preciso te dizer, a ministração tal juntou os meus pedaços. Eu estava aos frangalhos, eu estava mal, e essa palavra me levantou, ela me sarou. Então preste atenção, porque eu não estou aqui pregando a minha vida, eu não estou falando dos meus dias de férias, eu não estou falando da minha família, de como eu faço, não, eu estou falando de um Jesus, que transformou a minha vida, e está estendendo uma mão para dizer, ei, eu quero transformar a sua. Porque queridos, eu não sei o que nós entendemos acerca de quem Jesus é, mas o relatório de uma vida bem sucedida em Deus não é quantos carros você tem, não é quantas casas você comprou, não é se você tem helicóptero, lancha ou jet, não é. O maior milagre que eu e você podemos viver e provar é o da salvação. Então não é o maior milagre que alguém vai provar, preste atenção, a Bíblia diz que só existem dois tipos de pessoas, existem os mortos e os vivos. A Bíblia diz que todo aquele que não entregou a vida a Jesus, ele é morto espiritualmente, ele foi separado de Deus por conta do pecado. Mas então a Bíblia diz que aquele que entrega a sua vida a Jesus, torna-se um só espírito com ele, então ele passa a ter o seu espírito vivificado. Então a Bíblia diz que existem as pessoas que são mortas espiritualmente, e aquelas que foram vivificadas em Cristo Jesus. Amém? Então aqueles que foram vivificados em Cristo Jesus, a Bíblia diz que agora são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus.
O apóstolo Paulo nos trata como famílias, como irmãos em Cristo. Então precisamos compreender mesmo que em Jesus existe a solução. Eu gosto do texto que diz em João capítulo 7, Jesus se levanta e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando nós vamos para o texto de João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, Jesus está falando para uma mulher que tinha sede, ela tinha uma sede, um vazio dentro dela, e ela tentou suprir esse vazio com relacionamentos, então ela já estava no 6º relacionamento. Jesus identifica isso, mas ela teve um encontro real com Jesus, e aí a sede dela foi saciada. Então o anseio que ela tinha de suprir esse buraco, esse vazio, Jesus preencheu. Então essa mulher agora volta para a cidade gritando: eu encontrei aquele que me preencheu, eu encontrei aquele que me satisfez, eu encontrei aquele que mudou a minha maneira de enxergar quem eu sou e que eu posso viver. Amém? Pastor, você está falando coisas que eu já sei e eu sei, mas queridos, é quase que inconcebível um cristão, um filho de Deus não meditar nessas coisas todos os dias, porque é possível que você seja um filho de Deus, mas pela falta de consciência do que nós estamos falando aqui, você viver como alguém que não provou do alívio. Mas esse texto 29, eu já estou terminando, esse texto no capítulo 29, ele diz: e encontrarei, ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quantos de vocês concordam que descanso é melhor que alívio? Quantos de vocês entendem que descanso é melhor que alívio? A proposta de Jesus inicial é prove de alívio, mas ele disse: se você estiver interessado ao que você pode provar depois disso, aprenda de mim, caminhe comigo, e você vai provar de descanso na tua vida. Sabia, queridos, que descanso é o que todo homem, toda mulher, todo adulto responsável busca? Ele quer trabalhar para ter dinheiro e ter descanso na área financeira, provar de descanso para a família dele. Ele quer talvez crescer, ser bem sucedido, para provar e dar descanso para os pais, para os avós, para de alguma forma sustentar, porque nós atribuímos demais o descanso a ter recurso. Mas quantas pessoas têm recurso e não provam de paz, de alegria e de descanso em suas almas? Eu me lembro de algum tempo atrás as pessoas dizerem, que eu preciso provar de descanso, e elas atribuíam descanso a estar em um campo. Quantas pessoas já não viram? A pessoa vai viajar, ela vai descansar, e ela posta ela com grama, uma rede e uma piscina ou um laguinho, e ela coloca descanso. Quantos de nós sabemos que é possível estar naquele lugar e não estar descansando nada? E eu não estou falando pelo fato de você ter levado seus filhos. Tem alguns passeios que eu faço, as pessoas dizem: descansou? Eu disse: não deu, eu levei as crianças. Mas, queridos, o que eu quero dizer com isso é que eu e você talvez tenhamos atribuído descanso a um lugar, a uma localização, uma localidade, mas isso não é verdade. Porque você pode estar em um lugar de grama, de rede, de calmaria, e não provar de descanso na tua alma. E não provar de descanso, porque a Bíblia diz que é necessário aprender sobre Ele. Então quando eu aprendo sobre Ele, eu aprendo a não ser ansioso, a não viver preocupado, a não viver angustiado, porque eu aprendi de quem Ele é. A Bíblia diz no Salmo 34, quando eu estiver com medo, hei de confiar em Ti. Então a Bíblia está dizendo que situações vão surgir na minha e na sua vida, mas quanto mais eu conheço dEle, mais eu confio em quem Ele é. Eu gosto de um exemplo de um menino que está conversando com seu pai, e ele diz: pai, qual é o tamanho de Deus? E então o pai está na rua com ele, passa um avião, e ele diz: filho, Deus é daquele tamanho. E então o menino diz: entendi. Algumas semanas depois, o pai vai com aquele filho até o aeroporto, e então da janela do aeroporto ele mostra no vidro e diz: filho, lembra que nós falamos sobre o tamanho de Deus? Ele disse: lembro, pai, Deus é desse tamanho. E ele disse: nossa, pai, Deus é muito maior. Ele disse: pois bem, filho, Deus vai se revelar maior a você, quanto mais próximo dele você estiver. Então talvez nós estamos conhecendo um Deus distante,
um Deus que é bom e talvez é mau, um Deus que talvez foram nos ensinando e talvez eu não sei muito bem, eu sei que existe, eu acredito, eu sei que existe um Deus, mas assim, não sei muito sobre Ele, e tudo que Deus está dizendo e querendo e desejoso, a Bíblia diz que Deus tem planos de paz e não de mal, para cada um de nós. Não é sobre religião, não é sobre a placa de igreja, não é sobre ser ou não agora um evangélico, é sobre ser família de Deus, é sobre ter entendido, e isso foi o que vocês fizeram, vocês entenderam a importância de seguir alguém melhor que vocês decidiram gritar ao mundo, gritar a todos que estão aqui essa noite, tornar público aquilo que vocês estão fazendo, aquilo que vocês decidiram fazer. Então vocês fizeram de Jesus Senhor e Salvador das suas vidas. Eles eram mortos espiritualmente e agora passaram a ser vivos espiritualmente, tendo relacionamento com o Senhor. E o batismo nas águas não é só a publicação disso, mas é o grito de vocês dizendo: eu agora pertenço a uma família, eu agora tenho Deus como Pai. Queridos, a Bíblia diz que aquele que se encontra com o Senhor e caminha com Ele, encontra nele Pai. Quantas pessoas nós recebemos aqui que não tinham referência de uma família estruturada, de um bom pai, de uma boa mãe, de uma família que entendia mesmo os princípios, mas porque vieram para esse lugar e caminharam com o Senhor, foram supridas na carência de paternidade, foram supridas com relação à carência mesmo no amor para com outras pessoas, e estamos nesse lugar. Talvez você diz: mas o batismo, eu conheço fulano que está batizando, e fulano errou nisso, eu conheço uma coisa que fulano errou, pastor. Você acredita? Eu digo: claro que acredito. Eu talvez poderia dizer uma coisa que você errou também, quando batizou. Então o batismo não é a evidência de uma pessoa perfeita. O batismo não é a evidência de uma pessoa perfeita. É o grito de alguém que decidiu por seguir Jesus, que é perfeito. É alguém que está dizendo ao mundo e a todos aqui: eu estou decidido a viver por Jesus, e Ele me tornará cada vez melhor, cada dia. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminhar do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, eu hoje estou melhor do que eu estava ontem, e amanhã eu quero estar melhor do que eu estou hoje. A grande questão é que a maior referência da sua mudança não é o seu eu do passado, é Jesus Cristo. Amém? Então você pode olhar para trás e dizer: poxa vida, como eu já estou melhorzinho, como eu já estou mais bonitinho, olha como eu estou mais amável, olha como eu estou menos grosseiro, olha como eu estou mais acreditando nas pessoas, olha como eu estou menos desconfiado, olha como eu estou mentindo menos. E glória a Deus pela sua vida. Então Jesus não diz: você primeiro para de mentir, depois vem a mim. Você primeiro para de trair, depois vem a mim. Você primeiro para de... Não, nunca foi sobre se conserte e vem a mim. Ele diz: vem, vamos caminhar comigo. E pouco a pouco você vai entendendo de quem eu sou. Uma pessoa uma vez falou para mim: pastor, eu tenho vontade de ir na sua igreja, mas eu fumo. Eu disse: cara, só não fuma no culto, só não acende lá dentro que vai ficar ruim, mas vai. Você consegue entender? Então assim, queridos, não é sobre o que eu faço, o que eu deixei de fazer, é sobre tomar a decisão de: eu vou caminhar com esse Jesus, e vou provar de quem Ele quer, da minha melhor versão. É isso que eu quero que você entenda. Caminhar com Jesus é conhecer a tua melhor versão. Amém, amém, aleluia. Então Jesus fez um convite a cada uma dessas pessoas que irão se batizar hoje. Jesus fez um convite e eles atenderam, e hoje nós vamos celebrar a vida de cada um deles. Amém. Eu quero chamar toda a equipe de música aqui em cima. Eu não conheço a todos que entraram aqui, eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você tenha vindo aqui a esse lugar por conta de um convite de alguém. Não, pastor, eu vim para prestigiar fulano de tal, eu vim para me alegrar com ciclano, beltrano. E que bom que você veio, que bom que essa pessoa pôde contar com a sua presença e com a sua alegria. Mas eu quero que você ore talvez com outra perspectiva.
Eu quero que você talvez pense a respeito de Deus estar te dando a oportunidade de se tornar família dele. Eu quero que talvez você pense na possibilidade de Jesus estar estendendo uma mão a você, e Ele dizendo a você, eu sou capaz de preencher esse vazio, que o recurso não é capaz de preencher, que o relacionamento não é capaz de preencher. Você pode amar o seu marido, amar seus filhos, mas eles não são do tamanho do vazio que todo ser humano tem dentro de si. Então, se você entrou aqui essa noite, você entendeu o que foi ministrado. Talvez você nem está nesse contexto de angústia, de peso, mas você entendeu que é necessário atender o convite para ir até Ele. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez uma oração, entregando a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, eu quero que você entenda, ao mesmo tempo que a noite das pessoas que irão se batizar, pode ser a sua noite, a noite em que a sua vida passa a ter um novo sentido, um novo propósito. Existe alguém em nosso meio que deseja fazer essa oração? Feche todos os olhos. Se você tem o desejo de fazer essa oração, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Estamos todos com os olhos fechados. Eu estou vendo a sua mão levantada. Eu estou vendo a sua mão levantada. Amém. Vocês podem ficar todos de pé? Vamos ficar todos de pé. Vocês que levantaram as mãos, vocês podem vir aqui à frente? Vocês podem vir aqui? Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Que alegria. Não existe maior, não existe decisão maior e melhor do que essa. A gente costuma dizer que o casamento é a segunda maior decisão da nossa vida, porque a primeira é mudar o rumo de quem nós somos. Então, de fato, existe um destino para todos nós que estamos aqui, e vocês estão decidindo o céu. Vocês estão definindo a eternidade da vida de vocês ao lado do Senhor. Isso é precioso demais. Amém? Então fiquem aqui. Existe mais alguém? Eu novamente te digo, não é o convite para uma religião, não é porque agora você é dessa igreja, é porque agora você decidiu ser família de Deus. Existe mais alguém? Levanta a sua mão. Não perca essa oportunidade. Deus está te oportunizando mesmo. Existe mais alguém? Amém? Eles vão orar com vocês. Existe alguém que talvez tomou essa decisão, e não me importa saber por qual motivo você se afastou, você se desviou e deseja essa noite devolver o controle e domínio da sua vida a Jesus. Existe alguém? Levanta a sua mão. A Bíblia diz que, queridos, o céu faz festa quando o pecador se arrepende. E a Bíblia diz que o céu faz festa, o pai faz festa quando um filho volta. Existe mais alguém? Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente? Aleluia, 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 aleluia. Você pode declarar isso? Nós já vamos dar início ao nosso batismo, mas por enquanto, continue declarando isso. A Bíblia diz que o céu faz festa, querido. Nós acabamos de provar do maior milagre que alguém pode provar. Não é um braço crescendo, não é um morto ressuscitando, não é uma perna crescendo, não é o pagamento de uma dívida, é o nascimento de uma nova pessoa. Jesus diz a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Não é opcional, é necessário, é preciso. Ele pergunta: mas eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Ele diz: não, é necessário nascer da água e do vinho, é necessário nascer em Cristo Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, 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 aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Você pode se sentar. Eu quero, por favor, tira a tampa aqui para mim. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Som. Ei. Eu sou. Som. 1, 2. Aleluia. Estão me ouvindo? Aleluia. Você está feliz? Deixa eu ver seu rosto. Amém. Queridos, não tem como, eu e você somos o povo mais feliz dessa terra. E talvez se a gente não entender, a gente está vivendo dias tristes, tendo a própria alegria dentro de nós. Amém? Então eu quero pedir para que subam aqui. Vem cá todo mundo. Cadê? Só tem eles? Vem todo mundo, todo mundo. Vocês subiram tudo de chinelo? Amém? Queridos, aí vocês deixam ali no cantinho, quando sair vocês pegam ele, tá? A gente combinou de não entrar tanto no telão, vem um pouquinho mais aqui. Aqui assim, ó, aqui, ó, limite aqui. Isso, vem mais. Aí, tá bom. Que noite poderosa! Queridos, a ideia do batismo nas águas, talvez você não tenha visto ou já tenha visto, nós apresentarmos crianças recém-nascidas aqui, e nós não batizamos crianças, e aí você vai entender o que nós estamos falando. A Bíblia diz que o batismo nas águas, ele é fruto de arrependimento, e talvez quando você batizou um bebê, o bebê não tem do que se arrepender, o bebê não teve consciência do que ele fez. Então nós temos pelo menos uma idade mínima para isso. E aí nós temos, você está vendo aqui, mas pastor, tem uma série de crianças, e elas vão te falar, nós não somos crianças, nós somos teens. Respeita que eu cheguei nessa idade. E todas elas de alguma forma decidiram, entenderam, estão a tempo suficiente, caminhando com o Senhor, para entender que não existe vida longe dEle. Amém? Então é sobre um senso de destino, de propósito, é sobre entender que a eternidade é junto com o Senhor. E nós temos pessoas dos mais variados contextos, pessoas que talvez já se decepcionaram, tomaram decisões erradas, mas que hoje estão aqui gritando a Jesus Cristo, que vocês têm um dono. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele e estamos mesmo ressuscitando com Cristo. Estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar agora nele. Amém? Amém? Eu quero que você estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada uma dessas pessoas diante do Senhor. Eu sei que existem familiares e amigos que amam a vida de cada um deles, mas a Tua palavra deixa muito claro, Pai, que o Teu amor por eles é maior do que aquilo que eles irão provar,
por parte de um relacionamento com o pai, com mãe, com o cônjuge, que em nome de Jesus eles possam provar e ver da tua bondade, que eles possam desfrutar da bênção de ser seus filhos, que eles possam entender aquilo que o Senhor tem para eles como plano de futuro, como família, como pessoas individuais no Senhor. Te damos graças, Pai, por esse novo tempo, essa nova fase na vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês que estão aqui fizeram de Jesus Senhor e Salvador de suas vidas? Amém? Você pode declarar publicamente que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você? Sim. 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 Muito baixinho, né? Sim. 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 Estão falando muito baixo, não? Sim. Sim. Botaram a culpa no microfone. Falaram o microfone que está baixo. Sim. 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 Aleluia, aleluia. Queridos, a Bíblia diz que nada daquilo que nós vamos viver uma vez que entregamos a vida a Jesus. Está dando para me ouvir bem? A Bíblia diz que nada daquilo que nós vamos viver uma vez que nós entregamos a vida a Jesus, você faz na força do teu braço. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e agora Ele é alguém que te auxilia. A Bíblia diz que Ele é um auxiliador, um ajudador, um conselheiro, o Espírito da verdade que nos guia toda a verdade. Amém? Então nós vamos começar o nosso batismo. Quero por favor que os diáconos se posicionem aqui. Queridos, eu quero que você celebre mesmo a vida de cada uma dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Você pode vir? Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Qual é o seu nome? Manuela, Manuela. Você tem quantos anos? 12. 12 anos. Você tem algum familiar seu aqui? Você veio, te prometeram alguma coisa? Não, eu que quis vir. Você que quis vir? Sim. Ninguém te forçou? Não. Não prometeram uma coisa nova se você fizesse isso? Não. Não. Foi decisão tua. Sim. Porque você entendeu que essa é a vida que deve ser vivida. Sim. Amém. Seu nome é? Manuela. Manuela. Queridos, o que eu mais ouço das pessoas que estão na igreja é dizendo como eu queria ter conhecido essa palavra com 12 anos. Como eu queria ter conhecido Jesus Cristo mais novo, mais nova. Então eu quero que quando você olhe para esses adolescentes, você entenda que eles estão tomando a decisão que vai marcar a vida deles de um jeito extraordinário. Amém? E se alegrar mesmo com cada uma delas. Amém? Manuela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Cristo, e a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o teu louvor. Qual é o seu nome? Espera aí que não chegou. Isabelle. Isabelle. Tem alguém com você aí hoje, Isabelle?
Então, deixa eu ver se eu entendi. Seu pai e sua mãe, a sua irmã ia ficar aqui para assistir. Vem cá, fica aqui. Seu pai tá batizando as duas filhas? E ao contrário da sua irmã, ele te prometeu alguma coisa? Não, Nada? nada. Você veio porque a sua irmã veio? Não. Não? Você que quis? Sim. Glória a Deus. Seu nome é? Isabelle. Isabelle. A Manoel batizou, agora a Isabelle. Glória a Deus. Isabelle, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o seu louvor. Por que ele está chorando tanto? Por que ele está chorando tanto? Quem que ele é seu? Meu pai, Seu pai? E aquela ali? minha mãe, Vocês estão felizes por ele? Eles te prometeram alguma coisa, Pedro? não, Você quis? Quantos anos você tem? 12. 12 anos. Você não tem noção de como eles querem fazer 12 anos para batizar. A Lulu todo dia em casa diz: pai, deixa eu já, pai. Glória a Deus. Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida... Qual o seu nome? Sofia. Sofia. Você está sozinha aí, Sofia? Não. Não? Quem está com você aí? E eles te prometeram alguma coisa? Não. Nada. Nada. Só a vida com Jesus que é sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho tanta alegria de presenciar a transformação que Deus está fazendo nas famílias dessa igreja. E eu quero que você entenda, quando uma criança decide se batizar, é porque ela entendeu que a família dela foi transformada em Cristo Jesus. Que o pai, que a mãe, que aquilo que ela pode viver em Deus é maior do que o pai e a mãe poderiam proporcionar. Amém. Tampa o seu nariz. Sofia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o seu nome? Lara. Você está consciente do que você está fazendo? Sim. Você fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Sim. Tem alguém com você aí? Eles te prometeram alguma coisa? Não. Não, nada? Nada. Você que decidiu. Sim. Você que quis fazer isso. Sabe, queridos, eu quero ser um tanto quanto pessoal com vocês. Pastorear a igreja de Arujá me fez viver algumas coisas que eu não pensava que eu iria viver. E uma delas é a maneira como eu tenho pastoreado parte da minha família. Então, assim, esses dias eu conversava com uma pessoa e eu disse para ele: rapaz, você não acredita, tem quase 30 pessoas da minha família que estão lá conosco, congregando. E ele virou para mim e disse: pastor, você precisa entender como isso
é um selo de que de alguma forma essa igreja está sendo saudável e as pessoas estão crescendo ao lado de vocês. E eu estou falando sobre isso porque batizar a Lara hoje, ela é minha prima, e é bastante emocionante ver aquilo que Deus vai fazer e dar continuidade a fazer na vida dessa família e na vida dela. Então você é uma mulher de Deus, que bom te conhecer desde bebê e ter o privilégio agora de consagrar sua vida ao Senhor, gritando a todos que você tem um dono e é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Tampa o seu nariz. Lara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Qual o seu nome? Igor. Igor. Igor, quem está com você aí? Os pais estão felizes, pais? Glória a Deus. Queridos, nós temos algumas famílias que são recentes da nossa igreja e elas estão tão felizes de provar aquilo que Deus tem para a vida delas. Igor, seu pai prometeu o que para você? Nada. Nada? E você que decidiu estar aqui? Sim. Ele não te obrigou? Não. Você entendeu que entregar sua vida a Jesus era a melhor decisão que você podia ter? Amém. Amém. Tampa o seu nariz. Jesus, quando chegar na metade, a gente vai... Igor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te amo, Jesus. Ah! A minha vida Você pode declarar é isso? para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Qual o seu nome? Rafaela, Rafaela. Quantos anos você tem, Rafaela? 12. 12? Você está com quem aqui, Rafaela? Vocês estão felizes pela Rafaela? Te obrigaram? Não. Você decidiu por Jesus? Sim. E você está gritando a tudo e todos aqui que você tem um dono e é Jesus Cristo. Sim. A gente faz os adolescentes fazer uma música e quando chegar os mais velhinhos, a gente vai pro robô. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 16 pessoas. Ah! Amo Jesus, eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Qual o seu nome? Maria Fernanda, Maria Fernanda. Por que você está chorando? porque eu tô muito feliz. Muito feliz. Tem mais alguém feliz por ela aí? Quem está com você aqui? Glória a Deus. Você tem quantos anos? 12. Eu conversei com o seu pai algumas vezes e ele estava falando de como você estava animada para chegar esse dia. De como você estava de fato desejosa de estar um dia como esse, batizando. Você está feliz? Que Jesus seja o amor da sua vida, que Jesus seja o maior relacionamento que você tenha e que você prove de dias extraordinários ao lado dele. Maria Fernanda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Não Santo. vivo eu, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o teu louvor. Qual o seu nome? Wesley. Wesley, você está essa noite no seu batismo nas águas renunciando ao seu antigo estilo de vida? Sim.
A sua antiga maneira de viver já não é mais a maneira como você quer viver. Você fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Com certeza. E você está declarando a tudo e todos aqui essa noite que você tem um dono. E vai viver para amar e satisfazer o Senhor Jesus Cristo. Por que você está chorando? Muito feliz. Você está feliz? Tampa o seu nariz. Tampa o seu nariz. Só essa parte, tá? Não vamos pro refrão. Wesley, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o seu nome? Lerle. Larry? Isso. Larry. Larry, você essa noite, você reafirma o seu compromisso com o Senhor Jesus? Sim. Você publica a sua fé e a sua convicção de que Jesus morreu para te salvar? Sim. Eu queria que você fizesse uma coisa diferente, Larry. Pode ser? Pode. Eu quero que você fale em alta voz: Jesus, eu sou teu. Jesus, eu sou teu. Você renuncia a antiga maneira de viver, Sim. entendendo que em Jesus existe uma nova vida. Sim. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Vem cá, Paulo. O Paulo não é o pai dele, não, calma. Mas assim, eu já conversei muitas vezes com o Paulo. E esse rapaz é alguém que o Paulo trabalha há muito tempo com ele. O Paulo investiu horas de aconselhamento, de informações, de oração para com a vida dele. E eu quero que você entenda, eu quero honrar a vida do Paulo diante de você, porque ele estava talvez mais animado ainda e mais cheio de expectativa desse dia. É seu pai na fé. Glória a Deus. Tampa o seu nariz. Leire, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Wagner, você quer ficar de lá para ver ela de lá? Dá um espacinho para ele aí, ó. Qual o seu nome? Lara, Lara, você está chorando por quê? Seu marido brigou com você para você estar aqui. porque ele está comigo, minha família, ele e minha filha estamos aqui. E porque Jesus me amou primeiro, e ele está comigo, e eu estou feliz. Eu acho, esses dias eu estava meditando a maneira como Deus nos conectou. Conectou vocês como família a essa igreja. Eu acho de verdade uma maneira tão extraordinária como Deus nos conectou. Vocês estavam perto, foram para longe procurar uma igreja. E a gente estava tão pertinho. E de alguma forma eu entendo que aquilo que vocês estão para viver em Deus é algo extraordinário. Glória a Deus. Lara, tampa o seu nariz. Ok. Lara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode abraçar ele lá, abraça ele lá.
Ela tá se tremendo toda. Fica aí esperando ele agora, tá? Vem, Wagner. Rapaz, você tá de calça social? Você veio de advogado até aqui? Eu não tenho outra calça. Qual é o seu nome? Cadê? É Wagner Souza, Wagner, você está consciente do que você está fazendo? plenamente. Você fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Sim, E Ele é quem governa a sua vida e sua casa. sim, exatamente. Sua empresa, tudo. Exatamente. Tudo. Tá feliz por Ele? Vocês oraram por isso, né? Você? Te amo, Jesus. Tampa o seu nariz. Eu te amo, Jesus. Wagner, eu te batizo em nome do Pai, do Filho A e do minha Espírito Santo. para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia! Eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Acho que dá mais, né? Acho que dá, não dá? Minha vida Mais dois? Pode ser? Mais dois? Vem. eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Qual é o seu nome? Wilson. Wilson. Na verdade, o Wilson, ele tem algum tempo de cristão. Ele, entendendo o que é o batismo, ele decidiu, né? Por estar aqui, se batizar por imersão, reafirmando o compromisso dele com o Senhor. Eu tive o privilégio de fazer seu casamento. Cadê a esposa? Tá feliz, Lu? Muito? Glória a Deus. Vocês caminham há algum tempo. Assim, eu quero externar de alguma forma como eu estou feliz de ver a maneira como você tem mergulhado em Deus e como você tem se tornado esse homem que Deus tem mesmo, relacionamento e o que Ele quer que você seja nele. Então, glória a Deus pela sua atitude, pela sua convicção. Amém? Feche seu nariz. Wilson, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabia que essa água é aquecida? Tá quentinho, não tá? Há quem diga que esse batismo aqui é muito tranquilo. Tinha que ser com pedras de gelo para mostrar. Qual o seu nome? Gleice. Gleice. Isso. Tem alguém com você aí, Gleice? Não. Não. Tô assistindo só. É? Assistindo? Quer dar um oi para eles lá? Cadê? Pra minha filha, Sara. Queridos, ela não tem ninguém da família dela, mas uma vez que ela faz isso, quantos de nós somos família dela agora? Você está decidido o que você está fazendo? Com certeza. De todo o meu coração. Você fez de Jesus Senhor e Salvador da sua Sim. vida. E você está decidida a viver os seus dias para amar e obedecer. Totalmente. Amém. Tampa o seu nariz. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Naquele que me amou, Espera só um pouquinho. se Cleiton, entregou por mim. você lembra dessa música? A gente canta há algum tempinho. Para o teu louvor. Só enquanto a gente vai repor um pouquinho de água ali, fica tranquilo. O caminhão pipa já está chegando. Mas Cristo vive Declare em isso. mim. E a vida que eu vivo agora
vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida É para o teu louvor. Você pode declarar isso? Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o teu louvor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé. Qual o seu nome? Irene Souza. Irene Souza. Tem alguém com você aí, Irene? Meu irmão e minha cunhada. Quer vir mais pertinho, vai ver aqui? Fica aqui mais pertinho, aqui assim, ó. Você está tornando pública a sua decisão. Sim. Eu busquei Jesus na dor e hoje não largo nunca mais. Amém. É mais ou menos daquilo que nós falamos. No momento de peso, de angústia, provou do alívio e decidiu caminhar com Ele, entendendo que poderia desfrutar de descanso. Tampa o seu nariz. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do E Espírito a Santo. vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida Sabe, queridos, uma coisa que eu e você precisamos entender: aquilo que nós estamos fazendo tem total sentido quando entendemos que trata-se de algo espiritual. Amém? A ceia, ela é um suco de uva e um pão. E se você não entender que é algo espiritual, é só um suco e um pão. Se você não entender que o batismo é algo espiritual, é só um banho numa banheira que você está tomando. Então entenda que existe algo mesmo espiritual acontecendo num momento como esse, em que pessoas decidiram tornar pública a sua fé em Cristo Jesus. E então o Espírito pega com elas e faz com que elas possam provar daquilo que é real no coração de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém, vem. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida Qual o seu nome? Lara. Lara? Nossa, quantas Laras hoje? Glória a Deus, 3 Laras, glória a Deus. Lara, eu tenho a impressão de que eles que estão com você. Eles estão com o celular ali no Zoom, filmando. Vocês estão felizes por ela? Quantos anos você tem, Lara? 12. 12. E eles te prometeram alguma coisa? Te forçaram? Não. Te obrigaram? Não. Castigo? Não. Nada. Nada. Você que quis estar aqui. Sim. Amém. Lara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual
Qual é o seu nome? Mateus. Mateus. Tem alguém com você aí, Mateus? E aí, tá um monte de gente. Tá com a família toda aí? Sim. Mateus, quem te obrigou a estar aqui? Ninguém. Ninguém. Você que quis estar aqui. Sim. Ninguém te prometeu nada. Você pensou. Tô brincando. Não entendi direito. Glória a Deus. Você fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Lembro que eu falei com relação a pastorear parte da minha família? Eu estou aqui tendo a oportunidade de mais uma vez batizar um primo meu. Então a Lara é, o Mateus é. E queridos, entender que de alguma forma a obediência e o sim que eu dei a Deus está afetando a vida das pessoas. Eu quero que você entenda, o teu sim, a tua obediência afeta a vida das pessoas ao seu redor. Amém? Então, Mateus, eu sei que o teu sim para o Senhor vai afetar os seus amigos na escola, os seus familiares, e você vai provar de coisas em Deus extraordinárias. Amém? Tampa o seu nariz. Cadê? Quer ficar aqui? Para você ver ele? Para quem não sabe, ele é a avó do Mateus. Fica dali só para você ver a gente afogando ele. Mateus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Da ilusão, né? Por conta da água, da ilusão que está mais fundo. Pode sentar. Qual o seu nome? Maria das Dores. Maria das Dores, que não tem dores de nada, é sarada em Jesus Cristo. Sabe, queridos, como eu disse a vocês, nós temos diversas pessoas que se batizam das mais variadas formas. E o que nós não estamos batizando, a Maria das Dores não é alguém que se converteu agora, não é alguém que está conhecendo o Senhor agora. Ela de fato está numa nova fase, num novo momento, rompendo coisas e vivendo coisas novas no Senhor. Mas ela está se batizando por entender mesmo sobre esse novo tempo, sobre entender mesmo a respeito daquilo que Deus tem para a vida dela. Eu quero dizer que eu tenho muito temor em estar fazendo isso contigo agora, porque você é uma mulher que eu conheço como sendo uma mulher de Deus mesmo, sabe? Então assim, eu quero que você entenda, existe algo extraordinário a ser vivido em Deus. Não creio que os melhores dias que nós vivemos no Senhor ficaram para trás. Então eles estão diante da senhora, e a senhora vai viver mesmo. Eu creio em a senhora provando coisas extraordinárias em Deus. Amém? Tampa o seu nariz. Para quem não sabe, ela é minha tia. Amém? Então, Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajuda aí, ó. O degrau tá lá, o outro degrau, isso. Confia somente em ti. Não vou ser abalado. E eu vou construir. Fica lá de frente. Qual o seu nome? Gilvanete. Gilvanete, por que você está chorando? Felicidade. Você não sabe quanto tempo eu esperei. Muito. Então existe muita convicção do que você está vivendo aqui.
Tem alguém com você aí? Acho que tinha mais gente esperando e feliz por isso, né? Tá feliz por ela? Tampa o seu nariz. Giovanete, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica aqui para você assistir ele, tá? Querido, a Bíblia fala a respeito de como dois caminhando, tendo as mesmas instruções, é poderoso. Então, quando nós vemos uma família mergulhando em Deus juntas, é algo que vai acontecer de maneira extraordinária. Amém? A Bíblia fala, Jesus fala que a casa dividida, ela vai cair. Mas ela diz que quando existe união, aquilo que está no coração de Deus é derramado sobre as pessoas. Amém? Qual é o seu nome? Ronaldo. Ronaldo. Eu achei um pessoal feliz aí, hein? Você fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? Sim, E você está feliz de estar aqui? muito. Porque Jesus anda comigo Jesus está. Eu tenho Jesus por mim, contra mim ninguém será. Simplesmente por isso. E eu falo, pastor, hoje o inimigo ficou colocando na minha cabeça: não vai. Logo cedo tive desentendimento com ela e colocava a todo momento: não vai, não vai. E meu compromisso hoje é com o Senhor. Então aqui estou. Queridos, não se engane, o diabo sabe fazer o papel dele. E ele vai fazer de tudo para tirar você de um caminho de sucesso, que é ao lado de Jesus Cristo. Amém? Tampa o seu nariz, Ronaldo. Deixa que eu vou, tá? Vem pra ponta aqui. O homem é grande. Ronaldo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, ao final do nosso batismo nós vamos entregar os certificados para eles e vamos também conhecer os novos membros da nossa igreja, ok? Então assim, ainda tem muita, vai ser rápido, mas tem muita coisa para a gente se alegrar. Qual o seu nome? Milene Paiva, Milene Paiva. Milene, tem alguém com você aí? meu esposo. Tá feliz por ela? Você está consciente do que você está fazendo? Sim, Você fez de Jesus o maior amor da sua vida, sim, seu Senhor e Salvador. sim. Amém. Aqui mais pra cima. Aqui mais pra cima. Milene, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o seu nome? Madeleine. Madeleine?
E por que você está chorando? Porque o Senhor me resgatou do fundo do poço e hoje eu estou me tornando uma nova pessoa. Ele te resgatou do fundo do poço e hoje você é uma nova pessoa. Querido, sabe, de alguma forma eu amo os momentos de batismo, porque talvez nós estamos tornando comum coisas que foram extraordinárias a nós. Você talvez não lembra mais o poço em que você estava, mas quando você lembra e vê alguém que entendeu que está saindo do poço para viver uma nova vida, você se lembra de como você era antes de Cristo. Então assim, a Bíblia inclusive diz que a ceia é justamente se lembrar acerca de quem é o Senhor. Porque, querido, a gente está melhorzinho hoje, mas a gente até ontem não era. E trazer isso à nossa memória faz a gente ser grato por quem Deus é em nossas vidas. Amém? Então fecha o seu nariz. Calma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode ficar de pé. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, Declare isso. inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos orar por alguns pedidos de oração que chegaram até nós. A Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa, ela é eficaz e ela traz efeitos. Amém? E eu creio que se esses pedidos de oração eles chegaram até nós, é porque de alguma forma essas pessoas acreditam que o nome de Jesus é capaz de curá-las. Nós não estamos há tempo no Evangelho para não ter provado de um Deus poderoso. Eu sei que talvez você vai querer dizer para mim que Deus não faz. Eu vou dizer, você chegou tarde demais, porque eu já estou há muito tempo vivendo de um Deus poderoso. Amém? Então, nós vamos orar. Deixa eu ler para vocês. Nós temos a Priscila com crise diabética. Nós temos a Lucinha que está entubada. Nós temos Asney, câncer de mama, está com estado de negação, depressão. Ana Paula, tumor no intestino, irá operar. A Jéssica descobriu um câncer de mama. Oração também para fortalecer seu marido Bruno e seu filho, sua filha Liz. A oração pela família em luto do Verones. Miriam Adelina, restauração. Não entendi. Restauração da... Não entendi. Luiz tem 99 anos, caiu e quebrou o fêmur. Oração por cirurgia. E o Jean está na UTI com tuberculose. Oração pela recém-nascida. Nascido raro de sair da UTI. Pulmões respondendo, infecção. Curado em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada uma dessas necessidades e cada uma dessas pessoas. A Tua palavra deixa claro que a doença não faz parte do Teu caráter. E Jesus, enquanto esteve nessa terra, manifestou a vontade de Deus, restaurando e desfazendo as obras do diabo, curando a todos os oprimidos do diabo. Eu oro em nome de Jesus pela vida da Priscila, da Lucinha, da Asney, da Ana Paula, da Jéssica, da Miriam, do Luiz, da família do Veronês. Pai, eu oro pelo Jean, eu oro por esse recém-nascido, cada um deles com um problema,
cada um deles com um diagnóstico, e eu, em nome de Jesus, o nome de Jesus é maior que todo nome, o nome de Jesus está acima de todo nome, e ele foi dado à igreja, como embaixadores do teu reino, declaramos cura sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. O que precisa ser restabelecido, seja restabelecido. Eu creio em órgãos novos, eu creio em recuperação sobrenatural, eu creio em depressão saindo, Pai, em nome de Jesus, declaramos vida sobre cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Queridos, eu quero divulgar para vocês 2 livros, ainda dentro do que nós falamos, Chaves para a Longevidade. Eu o saciarei com vida longa, lhe mostrarei a minha salvação, diz em Salmo 91:16. E temos também, do John Bevere, Debaixo das Suas Asas, a promessa da proteção debaixo da sua autoridade. São 2 livros, nós temos muitos outros livros no nosso Verbo Shop, e você tem a oportunidade de passar ali, comprar e presentear pessoas. Temos muitos títulos bons ali, queridos, que talvez vai ser um socorro do Senhor mesmo, você presentear alguém com algo que ela está precisando crescer e entender. Amém.